Paz do Senhor, amados irmãos, um bom dia para os irmãos, um bom domingo, graças a Deus, chegamos na lição de número 2. Deixa eu aqui aproveitar, parabenizar dois casais que nessa semana completaram 60 anos de casamento, bodas de diamante. Um é a irmã Ruth, irmã Elza, a irmã Ruth Sintra. A irmã Ruth Sintra, com o seu esposo, completou ontem, se não me engano, 60 anos de casamento. Então, nosso abraço para a irmã Ruth Sintra, seu esposo, 60 anos de casamento. É uma coisa maravilhosa, né? Bodas de diamante. E também meus pais. Meus pais, esse dia 8 de outubro, também completaram 60 anos de casamento. Irmão Lázaro, irmã Maria, lá da Assembleia de Deus de Jundiaí, nosso abraço. É uma grande vitória, né? 60 anos na presença do Senhor, servindo a Deus com alegria, é motivo de júbilo, de alegria por essas vidas. Também, meus irmãos, hoje está aniversariando, eu não entendi direito se é o pastor Marcos Eliel, ou se é o filho dele, ou se são os dois, mas está nas redes sociais, consta que hoje é o aniversário do pastor Marcos Eliel, ele esteve na última lição, hoje ele não está, mas certamente está nos acompanhando. Então, um abraço, pastor Marcos Eliel, pelo seu aniversário, ou pelo seu filho, eu não consegui entender direito se é o filho ou se é ele, né? De qualquer maneira, provavelmente sejam os dois, né? Então, nossos parabéns para essa família, e também para a esposa do pastor Sandro. A irmã Fátima está aniversariando hoje, estão nos acompanhando pela lição também, pela online. E graças a Deus por essa vitória. Um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, irmã Leia, todos os nossos pastores, professores de Escola Bíblica Dominical, superintendentes, graças a Deus, em nome do nosso pastor Isaías Queiroz, eu cumprimento todos os professores da Escola Bíblica Dominical. E cumprimentar o pastor Nestor, pastor superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Cleuton, pastor Cleverson, pastor Cleuton, também nosso professor que está conosco aqui, ajudando nessa área de música, tão maravilhoso ouvir ele tocar esses hinos, né? Muito lindo. Pastor André, que está no som, e o irmão Ellison, que cuida aqui da parte de vídeo, graças a Deus. E todos os irmãos que estão presentes aqui, é uma alegria, uma honra tê-los aqui nessa manhã. A lição é de número 2, graças a Deus, o 4º trimestre, hoje dia 11 de outubro, e o tema é esse, quem era Jó? Na última aula, os irmãos lembram que nós vimos sobre o livro, as características do livro de Jó. Hoje nós vamos estudar então, quem é esse patriarca, esse personagem histórico bíblico, sobre a perspectiva tanto humana, como também a dimensão espiritual, graças a Deus. Então, o nosso texto áureo está no 1º capítulo do livro de Jó, versículo 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Graças a Deus, esse é o nosso texto áureo. A verdade prática diz: quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunho acerca de sua integridade. Nesse momento nós vamos então acompanhar a leitura bíblica de classe. Você, se porventura não tem a lição, você pode abrir aí a sua Bíblia, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Muito bem, vamos então ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. É o nosso texto áureo. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que
todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Muito bem, então um texto muito bonito, um testemunho de um sacerdote, né? Jó é o sacerdote da casa, o que eu e você deve ser também, né? Procurar orar, interceder pela família. E a gente vê nesses 5 primeiros versículos do primeiro capítulo a posição sacerdotal de Jó. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário. Embora no decorrer da lição outros aspectos serão realçados. Esse nosso textuário, capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, ele inicia então como contando a história. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava do mal. Bom, o nosso textuário então ele está inserido no primeiro capítulo do livro de Jó, entre os versículos 1 a 21, onde é apresentado que a virtude de Jó, vai apresentar também a tentação que ele sofrerá, bem como as perdas de Jó. Começa então dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Na última aula nós mostramos até no mapa as possibilidades geográficas, aonde seria essa terra de Uz, e os apontamentos, ou a maioria dos historiadores, apontando para a região da Idumeia, no sul do Mar Morto, atual Mar Morto. Então o livro de Jó inicia apresentando o personagem Jó. Jó é um nome de origem semítica. Quando eu digo semítica, eu estou dizendo que pode ter uma variação no hebraico, no aramaico e no árabe, que são línguas do mesmo tronco semítico. Jó, então, é um nome de origem hebraica e Iov. O significado do nome Jó é alvo de intenso debate entre estudiosos. Eles não sabem exatamente o significado. Existem apontamentos possíveis. Alguns acreditam que o nome Jó, em hebraico, é a forma possível do verbo Iap. Iap seria ser um inimigo, ou hostilizador, ou hostilizado, perseguido. São possibilidades da tradução do nome. Outro sugere que o nome Jó esteja ligado a um verbo árabe que significa voltar, aquele que se volta para Deus. Também é uma outra possibilidade linguística. O nome em hebraico parece estar relacionado ao ser hostil, a ideia de Iop, do hebraico. Tratar como um inimigo. Então entra a ideia de hostilidade. No livro de Jó, o autor sagrado pode estar tentando transmitir essa ideia de hostilidade, um objeto de inimizade e perseguição. É possível essa ideia. Esse pensamento está então em harmonia ou consonância com o livro, como uma espécie de monólogo sobre o problema do mal. Então é o seguinte: por que os homens sofrem? E por que sofrem e como sofrem? Então parece que o pensamento aí geral é esse. Jó era objeto de uma hostilidade além do mundo material. Embora nós vamos ver as questões materiais, as perdas materiais, mas há um pano de fundo espiritual, né? Que é aquele diálogo entre Deus e Satanás, né?
Ele foi submetido ao teste, do qual seus muitos sofrimentos, então, faziam parte desse teste. Quanto à terra de Uz, como eu já falei, possivelmente estamos tratando de um território nas fronteiras da Idumeia, Edom, divisa com a Arábia, então, portanto, sul. Ali hoje é o deserto do Negev, em Israel, ou Aravá, que é bem do sul, o sul do Mar Morto, aquela região até o Golfo de Acaba, que é divisa com o Egito. Nesse caso, nós temos que pensar que o livro de Jó, ele tem um contexto, e é importante nós apontarmos para essa percepção geográfica, porque é um livro histórico, né? E a gente está afirmando isso desde a primeira aula, a historicidade dele. Talvez o livro de Jó esteja apresentando Jó como um líder beduíno. Os beduínos ainda existem, beduínos hoje no deserto. Quem visita Israel vê os beduínos, né? Eles vivem naquele mesmo modelo de vida da época de Abraão, né? Montando as tendas no deserto, criando cabritinhos e tal. Então, ele pode ser retratado, assim, quando você lê o livro, como um sheik árabe, né? Sabe aquele sheik árabe do deserto, aquele homem? Porque ali há muitas tribos, por exemplo, as tribos dos Midianitas, onde Moisés se aparentou, casando com Zípora, né, que era filha do sheik de Midian. Jetro é um sheik árabe, Jetro, né? Então é possível ele ser um sheik árabe, né, supondo que ele vivia então ali na Idumeia, no deserto da Arábia, parte do deserto, né? A segunda parte do versículo diz: e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Bom, aqui está em foco, ou melhor, aqui está um resumo do caráter moral e também na perspectiva espiritual de Jó. Eu vou apresentar rapidamente 4 descrições sobre os aspectos desse caráter de Jó. Primeiro, ele era um homem íntegro. Em outras palavras, ele não tinha inadequações espirituais dominantes, ele não tinha certas fragilidades comuns no gênero humano, né? Jó era inculpável, isto é, irrepreensível, era moralmente são, expressão também registrada no livro de Gênesis. Você encontra alguns personagens bíblicos que têm essa mesma qualificação de integridade. É o caso de Noé, o caso de Abraão, eles também são apontados como pessoas íntegras. 2, Jó era um homem reto. Em outras palavras, ele não se desviava dos padrões estabelecidos por Deus. Então tem os padrões estabelecidos por Deus e ele anda em retidão, dentro daqueles padrões. Ele tinha o espírito reto e regras de retidão no coração, as quais observava em sua vida. Por isso ele era um homem reto. Terceiro, ele temia Deus, a base de toda a piedade e a espiritualidade. Lembra? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele tinha grande reverência por Deus e pelas coisas espirituais e realmente temia quebrar as regras morais e espirituais. Tanto é o cuidado dele, sabendo que os filhos jovens, nos seus aniversários, faziam suas festas, seus banquetes, e provavelmente havia excesso, porque é isso que acontece em festas e banquetes. Então ele tomava aquela atitude de sacerdotalmente estar intercedendo pela sua família. Ele sabia que Deus é vingador do mal, no sentido de ser justo, né? E mediante essa situação, o que ele fazia? Ele queria evitar. Então ele estava sempre intercedendo em favor da sua casa, da sua família. E quarto, Jó se desviava do mal. Então, além dele ser um homem reto, um homem piedoso, ele tinha essa perspectiva. Se o mal está ali, se percebe que o mal está ali, ele vai para o outro lado. Então se desvia do mal, aplicando todo o seu conhecimento e não pecando por mera curiosidade, por motivo de vantagem pessoal ou por qualquer outra razão. Então ele tinha todas essas qualificações. Note-se que essa avaliação da espiritualidade de Jó foi repetida por Deus
diante de Satanás. Tá? Deus fala isso para Satanás: olha o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é íntegro, como ele se desvia do mal. Né? O autor diz que Jó era um homem inocente, que estava prestes a sofrer uma série de calamidades, de experiências traumáticas, embora fosse inocente. Ele não era merecedor dessas situações. Jó, pois, tornou-se o mais conhecido exemplo bíblico de sofrimento desmerecido, de uma pessoa que não merece sofrer aquilo que ele passou. Então ele virou um exemplo. Por isso que eu disse na última aula que o povo judeu gosta muito do livro de Jó, gosta da história de Jó, porque eles se identificam com o sofrimento de Jó. Feito essas considerações do nosso texto áureo, vamos introduzir o contexto da lição. O autor sagrado não elabora uma biografia extensa de Jó. Você não vê uma biografia com muitos detalhes, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, porque ele era do gênero humano como qualquer um de nós, pois ele era então igual a qualquer patriarca da sua época, qualquer sheik beduíno. Todavia, foi sem dúvida distinto na questão espiritual. Era um homem que tinha uma profunda espiritualidade, cultivava isso. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus, porque normalmente, pelo menos é o que a gente observa na história do gênero humano, que as pessoas que têm bens materiais têm uma tendência a confiar nesses bens. As pessoas que têm acesso a informações, acesso a bens materiais, tendem a confiar nesses recursos materiais. Isso é uma tendência. Jó inverte essa perspectiva. Embora ele era considerado então o sheik árabe lá, ou o beduíno mais rico da época do Oriente, ele confiava em Deus. Ele tinha uma profunda espiritualidade. Assim, nessa lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Então, o primeiro tópico da nossa lição, um homem de caráter irretocável. É isso que diz a nossa lição no seu primeiro tópico. Um homem de caráter irretocável. E aí ele entra com a primeira característica: integridade, íntegro, sincero. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores. A pessoa, então, é mensurada através dos valores que governam a sua vida interior. Por isso que existe muito provérbios, não é? Fala a pessoa por fora, né, bela viola, né, mas por dentro pão bolorento, né? Não é isso que as pessoas dizem, né? São ditados populares, né? Aquela questão lá do sepulcro, né? Por fora tudo bonitinho, né? No mundo judaico, o sepulcro por fora é todo caiado de branco, tudo bonitinho, mas por dentro tinham corpos em decomposição, né? Então, a ideia do interior, né? A pessoa é vista a partir de valores que governam a sua vida. Então, tem a ver com caráter. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres, né? Então, essa é uma pessoa mau caráter, né? Essa é uma pessoa ruim, uma pessoa que não dá para confiar nela. Hoje a gente no Brasil fala 171, não é? Não usa essa expressão, isso é 171. 171 é um artigo do Código Penal, né, de pessoas que têm um mau caráter. Então, não sei se vocês já ouviram isso. Falaram, cuidado que esse camarada é 171. Já ouviram isso, né? Então, mau caráter. Jó não era um homem sem pecado, não é isso. Ele não pensa que é um homem sem pecado. O único homem sem pecado, Jesus. Jesus que nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então, de fato, Jesus nunca cometeu pecado, nunca se enganou, não tem nada disso. Homem perfeito, é isso que diz Hebreus, né? Em tudo foi provado, mas sem pecado.
Já as demais pessoas, inclusive Jó, que é um modelo, um exemplo de ser humano, mas ele era um homem, portanto, ele também cometia pecado. Então, Jó não era um homem sem pecado, mas ele tinha um caráter irretocável, ao ponto do próprio Deus testemunhar isso frente a Satanás. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro de Jó, obviamente, possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra-chave, integridade. A palavra íntegro, que traduz do hebraico tam significa íntegro, possui o sentido de inocente, sem culpabilidade. No grego, a gente vai usar a palavra que os tradutores hebreus traduziram para o grego em uma obra chamada Septuaginta, ou a tradução, ou a versão dos 70, que segundo a tradição foram 72 rabinos que traduziram a Bíblia do hebraico para a língua grega por volta do 2º século antes de Cristo. Então é a tradução mais antiga que se conhece da Bíblia, da língua hebraica para a língua grega. Provavelmente foi a primeira tradução em uma língua ocidental, né? Que é o grego, porque a Bíblia ela tem pequenas partes em aramaico. Então, no grego, segundo a Septuaginta, a palavra chama aletinos, remete ao que é verdadeiro, também a ideia da integridade. Assim, nós podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres, primeiramente para com Deus, mas também para com os homens. Segundo, 1.2, retidão. Então, primeiro, integridade. Segundo, a questão da retidão. Ele também era um homem reto. No hebraico é a palavra yassar. Yassar tem o sentido de justo, direito, reto. Essa é a ideia. Na Septuaginta, naquela tradução do grego, tá, do hebraico para o grego, a palavra vem como amemptos. Amemptos possui a ideia de irrepreensibilidade. Então, retidão no sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz, ou seja, Jó, era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. 1.3, e finalmente, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém que teme a Deus. E exatamente o temor de Deus gera nele um comportamento que deve ocorrer em mim e em você. Se você tem temor de Deus, você vai desviar do mal, irmão. Você não vai dar lugar para o diabo. Você não vai dar lugar para o mundanismo. Então, uma pessoa que tem temor de Deus, ele em qualquer local, ele vai ser luz do mundo e sal da terra, irmão. Porque tem gente que é uma bênção na igreja, né? Na igreja, né, paz do Senhor, meu amado, minha amada, é uma coisa linda, né? Mas lá na casa dele, ele trata os outros com uma grosseria. Parece que todo mundo é inimigo dele, ou dela, né? Então, que história é essa? Quer dizer, cada local, isso é falta de temor de Deus, irmão. Um crente que na igreja se comporta de uma maneira, faz teatro, né? Aqui é aquela santidade, aquela linguagem, né? Querido, querida, paz do Senhor, minha amada, né? Os irmãos brincavam, né? Que aqui na igreja ele canta manso e suave, Jesus está chamando. Olha, pastor Nestor, manso e suave, olha que coisa linda. Mas o hino que ele canta na casa dele é os guerreiros se preparam para a grande luta. Olha que coisa triste, né? Os irmãos brincam, né? Não pode, irmão. Precisa ter temor de Deus. O temor de Deus gera esse amor para tratar os meus irmãos de fé, mas especialmente os da casa, né? Agora, como que você trata bem os irmãos da igreja e não consegue tratar bem o seu próprio cônjuge, seus próprios filhos? Tem alguma coisa errada com você, irmão. Não se iluda, não. Tem que repensar esse tipo de comportamento. O temor de Deus gera o quê? Gera em mim esse sentimento de eu desviar do mal, mesmo quando ninguém está me observando. Eu estou em outra cidade, ninguém me conhece, ninguém me viu, não interessa, eu vou me desviar do mal. Agora, como que a pessoa, irmão,
aqui, como sabe, todo mundo conhece ele, aqui em Campinas, então ele fica, é uma bênção. Mas quando ele viaja aí para uma outra cidade, aí liberou geral. Aí vai no bar, toma pinga. Vê se tem juízo um homem desse, irmão. Vê se tem juízo uma moça dessa, que chegava na balada. Como isso? Quer dizer, não tem temor de Deus. Porque quem tem temor de Deus, desvia-se do mal. Eu lembro a história de um irmão que ele, coitado, um obreiro até, mas ele estava muito estressado, cansado, ele falou, eu vou viajar e vou mesmo sumir e vou fazer o que eu quero. Não vou dever mais satisfação, porque ele achava então, quer dizer, não é falta de temor de Deus, ele tinha medo dos irmãos então, né? É outra coisa, a pessoa não tem temor de Deus, ele tem medo que alguém fale alguma coisa dele. E aí foi para uma cidade, fim do mundo, né? Chegou lá e falou, agora eu vou numa boate de mulheres, essas coisas, um obreiro, vê se tem juízo um homem desse. Aí ele entrou lá, sentou lá e ficou lá. Aí uma moça chegou para ele e falou, pastor, que bênção, o senhor veio me evangelizar aqui? Olha, coitado, achou que ia tomar todas lá, a moça era desviada, reconheceu. Irmão, tem um fenômeno na humanidade hoje, que todo mundo conhece todo mundo, virou uma aldeia global, irmão. Não se iluda. Você vai na Groenlândia, tem alguém que conhece você, é impressionante. Hoje é tudo, devido a esse negócio de redes sociais, Facebook, tudo, virou uma coisa, todo mundo se conhece, irmão. Então, coitado, quem não tem temor de Deus tem essa ilusão. Ah, vou para outra cidade, vou para outro local. Aí chegou lá, a moça achou que Deus tinha mandado ele para pregar, porque ela conhecia ele como um pregador. Aí, para não ficar mal para ele, falou assim, não, é isso mesmo, minha filha. Ai, que vergonha. E saiu de fininho. Falou, então, as pessoas têm que ter temor de Deus. Temor de Deus, independentemente de onde você está. Os jovens, os adultos. Se vocês acreditam que tem gente, irmão, casada, que tem relacionamentos virtuais, não é uma blasfêmia isso, irmão? Isso é adultério, irmão. Não, mas só amizade. Amizade, Deus está vendo, Deus vai entrar com juízo na sua vida. Abra o olho, minha irmã, abra o olho, meu irmão, você que é casado, seja fiel ao seu cônjuge. Respeita, isso aí é temor de Deus. Agora a pessoa, irmão, casada e com gracinha, com redes sociais, para baixo e para cima, pessoa casada se envolvendo com coisas imundas na internet, isso é a falta de temor de Deus. E a Bíblia nos ensina a termos temor. Tem hora que só está você sozinho lá, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e você precisa ter temor de Deus, não das pessoas. Não basta ter temor das pessoas, não basta se achar, minha esposa não está vendo, meus filhos não estão vendo, o pastor não está vendo, mas Deus está com os olhos sobre a sua vida, e você tem que ter temor de Deus. Se você tiver temor de Deus, você se desviará do mal, amém, irmãos? Para desviar do mal, tem que ter temor no coração, o temor piedoso de Deus na vida. Essas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, sur e yari, traduzem a ideia de alguém que prestava o quê? Contínua reverência a Deus. Então, a pessoa que está com esse sentimento de temor piedoso de Deus no coração, obviamente que ele vai desviar do mal. Imagina que ele vai em meio de escarnecedores, de piadas imundas. Imagina, irmão, ele tem o temor de Deus no coração, ele não vai se envolver com isso. Já a pessoa que se envolve com isso, porque não tem o temor de Deus, exatamente porque não tem. Já na Septuaginta, que é aquela tradução do hebraico para o grego, portanto uma tradução grega, os termos relativos ao grego é theosebes e apetio, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância. Em outras palavras, é uma pessoa que sabe que ele é o templo do Espírito de Deus, né? Depois Paulo vai mostrar isso no Novo Testamento. Mas olha aí no Antigo Testamento, Jó, conhecedor que ele está cultuando a Deus o tempo todo, é culto, a vida dele é culto a Deus. Então logo ele está longe do mal. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. O quê? Provérbios 3:7, mas também tem 9:10, né? Várias. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está vendo? E Jó já fazia isso muito antes de Salomão.
ser usado por Deus para colocar essas perspectivas. Então, o resumo do primeiro tópico, desse caráter de Jó, de ser íntegro, reto e ter o temor de Deus, é que Jó era um homem, então, que desviava do mal. Ele tem esse cuidado, porque a vida dele é um culto. E nessa perspectiva, nós temos que guardar essa palavra. Lembra que a sua vida deve ser um culto a Deus. A maneira que você trata a sua esposa deve glorificar a Deus. A maneira que a esposa trata o marido deve glorificar a Deus. A maneira que eu trato os meus filhos deve glorificar a Deus. A maneira que eu trato os meus vizinhos deve glorificar a Deus. A maneira que eu me relaciono na sociedade deve glorificar a Deus, na sua empresa, no seu emprego. O que você fizer, faça tudo para a glória do nome do Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Você estará sempre desviando do mal. Segundo tópico que nós temos aqui é um homem sábio e próspero. Um homem sábio e próspero. 2.1. Um conselho sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco o quê? Prósperas. Tem, às vezes, riquezas, mas não são prósperas. Não é possível uma pessoa ter riqueza e não ser. Claro, porque a prosperidade da Bíblia não tem a ver com riqueza apenas. Isso é apenas um aspecto visível. Mas prosperidade da Bíblia vai muito além de riquezas, de bens materiais. As pessoas que têm Jesus no coração e vivem esse culto de adoração são pessoas que têm qualidade de vida, que vivem felizes, que têm paz. Essas são prósperas. Agora o outro lá cheio de riqueza, mas a vida toda atrapalhada, precisa até usar drogas. Precisa até usar drogas, porque não tem paz, não tem qualidade. Então possuem conhecimento, mas não entendimento. Possuem riquezas, mas não prosperidade. A verdadeira prosperidade não tem. Jó distingue-se nesse aspecto, porque ele era rico, mas ele tinha temor de Deus. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Então era um homem que tinha muitas riquezas materiais. Aliás, a tese de Satanás se baseou nisso mesmo. Falei, é lógico que ele é um homem temente ao Senhor. Ele é o homem mais rico do Oriente. Olha só, foi exatamente a tese de Satanás. Achar que a pessoa era temente a Deus, por quê? Porque tinha bens materiais. Então, maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência de bens materiais, mas também na sua sabedoria. Você vê aqueles amigos deles que vão lá, eram também sheiks, eram homens sábios da antiguidade, que vão dialogar com ele, porque sabe que é um homem sábio, é um poço de sabedoria. Então não era simplesmente um homem que tinha recursos, era um homem que tinha sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. E ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Nós, irmãos ocidentais, conseguimos perceber essa sabedoria através da Bíblia. Mas existem muitas obras. Eu já tive a oportunidade de ler uma obra, um coletâneo, que o meu professor Maurice, professor de língua hebraica, me emprestou, sobre sabedoria árabe. Tem muito provérbios, muitas filosofias, canções, histórias dos orientais, que tem uma sabedoria imensa. É um saber, é um patrimônio cultural muito importante. E às vezes a gente não tem conhecimento, né? Acha que é só. Não, irmão. Os povos do Oriente, eles sempre foram muito... produziram muitas obras, muitos provérbios. Então, eles têm muito material. E Jó era esse tipo de homem, né? Que tem esse patrimônio cultural de sabedoria enorme. Isso fazia dele o quê? Um homem proeminente. Por quê? Porque na tradição oriental, as pessoas, quantos mais idosas são, mais respeitadas são. A tradição oriental é essa. Quanto mais cabelo branco a pessoa tem, mais respeitada ela é. Eu lembro do missionário Peu, né? A gente chamava ele de Peu, mas é o Pedro, missionário Pedro e a irmã Raquel, lá de Jundiaí, que foram enviados para Guiné-Bissau, logo, acho que na década de 80, alguma coisa assim.
E ele dizia que lá as pessoas que eram respeitadas eram as pessoas que tinham cabelos brancos. Então, quando a pessoa viu uma pessoa de cabelo branco, é aquele respeito, ou é um ancião, né? É o portador do saber. E hoje essa molecada pensa que eles sabem tudo, não estão nem aí. A pessoa pensa que aqui, aliás, no Ocidente é assim, né? O Ocidente é assim. Vê uma pessoa dessa aqui atrapalha, virou. Por quê? Porque só pensam na produção material de bens. Então, o mundo capitalista, ele despreza o saber, a maturidade, porque ele quer apenas o quê? O consumismo. Consumismo do mundo de quem tem força para o trabalho. Aqui no Brasil, os aposentados começaram a ser um pouquinho mais respeitados depois que os aposentados passaram a ter crédito. Crédito que eu estou falando é dinheiro. Depois que os bancos viram, quando o governo começou a investir nos aposentados, eles começaram a ter dinheiro, e aí muitos jovens ficaram desempregados, começaram a depender dos pais, aí começaram a respeitar um pouquinho. Por quê? Porque o pai tinha recurso que ele não tinha. Aí mudou um pouquinho. Mas, de um modo geral, infelizmente, e a sociedade, por incrível que pareça, está passando por um processo de mudança sem precedente. Vocês sabiam que a nossa sociedade está envelhecendo. É a terceira idade que vai mandar, meu amigo. Não adianta. Por quê? Porque está nascendo menos pessoas, então tem menos jovens, então as pessoas estão vivendo mais, graças às vacinas, aos remédios, aos planos de governo de educação preventiva, a qualidade de vida. Você pega os irmãos aqui, tudo fazendo exercício, tudo ali orando e fazendo exercício, tudo saradinho, né? Como diz, tudo bonitinho. Alimentação cuidadosa, tá? Uma alimentação correta, dormindo na hora certa. Então, a tendência é que os irmãos vivam muito, graças a Deus, esperando Jesus, né? Mas tem uma vida longeva, graças a Deus. Mas, irmãos, então tem que repensar a sociedade. Por quê? Porque a terceira idade é que todos os projetos do governo já estão sendo trabalhados para a terceira idade. Os projetos de governo. Porque sabe que a terceira idade será a maioria. E na sociedade oriental, eu fiquei maravilhado com uma fala da nossa guia na Turquia. Ela disse assim, que na Turquia, os pais, os avós, eles são muito queridos. Então, como é que funciona? O pai, né, ele vai morar na casa, vai construir a casa dele, já construindo a casa dos pais. Não tem esse negócio de os pais, não. Aí, então ela falou assim, eu cuidei da minha mãe, né? A guia falando, cuidei da minha mãe, tudo. Claro, minha mãe cuidou de mim, eu cuidei da minha mãe. Agora minha filha cuida de mim, então já construiu outra casa. Então eles têm várias casas que vão sendo da família. Que interessante, a irmã Teresa estava lá, né, irmã? A senhora ouviu a guia falando, que cultura interessante, que dá muito respeito para as pessoas com mais saber, com mais sabedoria, né? Essa é a cultura de Jó, essa é a cultura esse é o contexto que nós estamos analisando. Isso fazia então de Jó um homem proeminente, as pessoas recorriam a ele para buscarem conselho e orientação. 2.2, um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Ué, mas é diferente? Riqueza e prosperidade? Claro que é. A pessoa pode ter muita riqueza e não ser próspero. Olha aqui, parece uma contradição, mas não é. O texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Versículo 2. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Esse é o versículo 3. Então, os bens dele gestavam ou geravam prosperidade, alegria, né? Uma família abençoada, filhos saudáveis, os seus animais, porque às vezes a pessoa tem muita coisa, mas é só dor de cabeça, irmão, é só tribulação, é filho atrapalhado que está em droga, é não sei quem lá, e é ladrão que vem e mexe, e ele não confia no funcionário, é um rolo, irmão. Quer dizer, isso não é prosperidade.
tem riqueza, mas não é. Prosperidade é ter paz, é uma gestão de bênção. Você tem alegria, né? Os filhos, tudo ali com ele agradecendo a Deus, a família, toda a gente trabalhando com aquele respeito. Aí é prosperidade, né? Você vê a prosperidade. 2.3, uma prosperidade baseada no ser e não no ter. Então é o ser. Ele era um homem íntegro, ele era um homem que desviava do mal. Então a prosperidade porque hoje o que vale é o ter. Sociedade de consumo capitalista é o que você tem que vale. Essa é outra perspectiva, é o que você é. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, a sua fé em Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Isso é muito relevante, muito importante. Então, o resumo do tópico 2. Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e por sua prosperidade, nessa perspectiva de temor de Deus. Terceiro e último tópico, o homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. Ele se preocupa com a família dele tem prioridade. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, possivelmente tem a ver com um aniversário aqui, né? E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Isso está no versículo 4 do primeiro capítulo do livro de Jó. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava então a vida. Eles tinham essa confraternização. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. O texto não fala isso. Claro que Jó prudentemente vai orar, porque ele sabe que jovens cometem excessos. Eram confraternizações feitas num ambiente familiar. 3.2, um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possui uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Então não basta ser conservador, irmão. Estou vendo muita gente no Brasil, eu sou conservador. Isso não basta, irmão. Porque o problema do ser humano é o pecado. Não adianta ser conservador, ser um pecador. Que adianta? A pessoa é conservador, tem muitos conservadores aí, porque é infiel à esposa, é conservador. A maior pressão, defendo a família. Mas tem amante, irmão. Mas diz que é conservador. Eu sou contra o aborto. Mas vive por aí aprontando. Então não basta ser conservador, irmão. Tem que ser conservador, mas tem que ter uma sólida espiritualidade. Tem que ter temor de Deus, irmão. A pessoa tem que ser conservadora, mas ter a graça de Deus na vida. Em outras palavras, tem que ser cheio do Espírito Santo, irmão. Agora a pessoa parece que virou moda, né? Ser conservador. E daí que você é conservador? Você precisa nascer de novo. Precisa ser lavado e remido no sangue de Jesus, irmão. Não adianta só dizer que é conservador. E daí? O Brasil já teve gente conservadora. E viu o que deu. Então nós precisamos ter gente lavada, remida. Gente que nasça de novo, irmão. Que tenha experiência com Jesus. Que tenha a direção do Espírito Santo. Então não basta. Então tem que ter moralidade, mas uma vida espiritual, senão isso aí vai virar hipocrisia. Esse é o problema. Olha os fariseus. Quer um grupo mais conservador do que os fariseus? Os fariseus eram os mais conservadores. Eles diziam que eram discípulos de Moisés. Fariseu, irmão. Aquela moralidade. Mas moralidade sem a espiritualidade é uma tragédia. É perniciosa. É um problema. Então não basta vir com essa história que é conservador. Tem que ter moralidade e uma vida espiritual. Tem que nascer de novo. Tem que ter experiência com Deus. É isso, moralidade e espiritualidade. Não basta ter uma coisa só, não. Agora a pessoa diz que é moralidade, tudo e fica falando nome feio por baixo para cima, xingando, e diz que é conservador. Vai entender uma coisa dessa?
Deus nos livre dessa gente, irmão. Nós precisamos de gente realmente nascida de novo, que tenha experiência com Deus, que tenha temor de Deus, que se desvie do mal. E não um bando de fariseu. Deus nos livre. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Uma vida piedosa, irmão. Isso é o que vale. A pessoa tem moralidade porque tem espiritualidade, e não o contrário. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, de angústia, de lutas, como consequência de sua terrível provação, ele sempre mantinha seus olhos voltados para Deus. Isso que é maravilhoso nesse estudo, irmão. É na pobreza ou na riqueza, é na bonança, é aquele hino que Paulo fala em Romanos, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Glória a Deus. É isso que eu vejo na vida de Jó. Nada separou ele do amor de Deus, nem a família, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a enfermidade, nem a angústia, a solidão. Nada separou ele do Redentor, porque ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Olha, eu sei como... É isso que você tem que ter. Não importa o poço que você esteja, não importa o vale que você está passando, que você possa dizer nessa manhã, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Deus é Deus, independente da luta que você está passando, e a boa mão dele vai tocar em você. Então mantenha a sua comunhão com Deus, independentemente das circunstâncias. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à sua família. Um homem de vida consagrada. É isso que faz toda a diferença, né, irmãos? A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. A Bíblia não fala dos filhos dele, assim, só fala isso, mas mostra uma atitude de sacerdote da parte dele. Ele estava ali orando, buscando a presença de Deus, intercedendo pelos seus filhos. Jó sempre orava por eles. Olha o que diz aí a Bíblia: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, irmão. Olha que coisa, que exemplo, né? Acordar de madrugada para interceder pela família. Um homem rico. Imagina, irmão, você acha que um homem rico que já fica o dia inteiro com tanta preocupação de bens materiais, de dinheiro que entrou, que está faltando, que tem que pagar, que tem tanta coisa... Era para dormir a noite inteira, né? Não. Chegava de madrugada, ele acordava para interceder pela família. Olha que exemplo. E oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó: pode ser, né? Porventura, pecaram meus filhos, blasfemaram-te Deus no seu coração, no seu íntimo, coisas ocultas que eu não sei, né? Assim eu fazia Jó continuamente. Então, como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. Isso que as famílias têm que entender. Se quer ter uma família forte, você tem que restaurar o altar do culto doméstico na sua casa. Principalmente quem tem crianças, adolescentes, precisa ter um momento de reflexão espiritual na casa. Sabe, uma hora que você desliga tudo e reúne com a sua família e canta um hino, e lê a palavra e ora com eles, ora por eles. Eles têm que ter esse sentimento de temor piedoso de Deus. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar essa piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. E a Bíblia fala tanto disso, né? Sede santo porque eu sou santo. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Fala tanto da palavra santo. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora, irmão. Que busca a presença de Deus. Uma pessoa que vive uma vida de piedade. Que lê a palavra, que esconde a palavra no coração. Essa pessoa vai se desviar do mal. Essa pessoa que tem vida de oração e orando todo o tempo, irmão. É claro que você deve ter o seu tempo lá, de entrar no seu quarto, fechar a porta e buscar a presença de Deus, mas ore todo o tempo, está dirigindo, está orando, né? Às vezes está lá no seu emprego, de acordo com o contexto, você pode estar orando,
orando a Deus o tempo todo, né? Portanto, à luz da vida de Jó, somos o quê? Inspirados, instados, tocados a viver uma vida de consagração a Deus, diante de Deus e obviamente diante dos homens, viver uma vida de piedade. Então, o resumo desse tópico 3, Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Nós destacamos então 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: seu caráter, sua prosperidade e sua piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé, desse grande homem de Deus, de Jó, a partir dessa perspectiva. Tá? Qual perspectiva? Caráter, prosperidade e piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Isso é sério, irmão. Tem gente aí que tem maior defesa de princípios morais, mas não expressa piedade, porque não tem o Espírito Santo. E aí a pessoa que expressa moralidade sem piedade, vira um abuso contra a família. Tinha muito crente assim antigamente, irmão. Batia, espancava o filho. Você não pode ver televisão, espancava a criança. Não pode fazer isso, usar roupa assim. Quer dizer, é moralidade, mas sem a piedade. É uma tragédia. Então, moralidade, conservadorismo, sem a piedade, sem a espiritualidade, é uma tragédia, irmão. Que Deus nos guarda disso. Tá? Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, piedade, não apenas religiosa, através de religiosidade. Não é possível. A pessoa tem que conhecer a Deus. Para ele ser um verdadeiro crente, um verdadeiro conservador, no sentido de guardar os bons costumes, tem que aceitar Jesus como Salvador. Tem que ter um coração generoso, um coração amoroso. O que a gente está vendo hoje é um monte de estúpidos, querendo impor o seu pensamento sobre o outro, desrespeitando, xingando, inventando fake news. É isso que esses conservadores estão fazendo. Agora a Bíblia não quer isso aí não, irmão. Nós aqui não temos nada disso. A nossa vida é vida de piedade, de amor, de respeito, de exemplo. Nós estamos triunfando, a igreja triunfa porque ela é exemplo, não porque ela impõe nos outros. Não, a igreja não quer impor nada nos outros não. A nossa vida tem que ser um exemplo de luz, de sal da terra. As pessoas têm que olhar e sentir a presença de Deus na sua vida e serem impactadas pelo poder da cruz, o poder do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. É isso que se espera, porque sem isso, irmão, nós temos um bando de fanáticos. Que Deus nos livre disso. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, porque ele tinha comunhão com Deus. Então, para você ser luz do mundo, sal da terra, ser bênção que Deus quer de mim e de você, tenha temor de Deus. Que o temor de Deus seja derramado sobre a sua vida. Você que está nos acompanhando online, que o temor de Deus seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos os presentes. Se Deus nos permitir, dia 18 de outubro, próximo domingo, nós vamos estudar Jó e a realidade de Satanás. É uma aula muito importante e todos vocês já estão convidados. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor.